Muchas gracias. Buenos dias, mis amigos, mis amigas. Good morning, my dear friends. Bom dia, meus amigos. É legal que a gente consegue falar as três aqui. Nesse centro. Então, pratica já todos. Mas vamos falar hoje, quer dizer, agora em português. Teve essa mesma fala em inglês. E que alegria ver a casa tão cheia, ver as pessoas vindo aqui para ouvir um pouquinho mais sobre o Espiritismo, ouvir um pouquinho mais sobre esses conhecimentos que nos foram legados já há 2000 anos, que agora nós entendemos um pouquinho mais. E o estudo de hoje, como proposto pela Rosana, porque segue então esse calendário de estudos do Evangelho, nós temos aqui o capítulo 2 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de 15 de abril de 1864. Então vejamos que interessante, já quase aí 200 anos, eu brinco que um dia eu vou estar fazendo palestra e vou dizer, o Evangelho agora tem 200 anos, e são conhecimentos que, por mais que estão quase aí com 2 séculos de existência, nós ainda estudamos, ainda tentamos aplicar os conhecimentos, porque muitas vezes a gente pode até entender do ponto de vista mais racional, mas é tão difícil aplicar os conhecimentos. E o Evangelho traz, então, muitas coisas que nós podemos aprender e certamente aplicar. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro é não vim destruir a lei, segue uma sequência. Depois é meu reino não é deste mundo, que é o que nós vamos falar hoje. É um dos capítulos até mais curtos, em termos de palavra do Evangelho. Então a minha ideia foi vou trazer ele na íntegra para nós estudarmos juntos e comentar. Ele começa como muitos os capítulos que o Allan Kardec fez em O Evangelho segundo o Espiritismo, começa com uma passagem bíblica. Esta aqui está especificamente, que foi o que derivou até mesmo do título desse capítulo, perdão, está em João capítulo 18, quando Jesus é então preso e levado a Pôncio Pilatos. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Eu coloquei em negrito e itálico ali. Jesus respondeu-lhe então, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Por que ele perguntando, és o rei dos judeus? Porque tem até uma troca de palavras ali entre eles, que Pôncio Pilatos, que era o governador, o representante romano ali daquela região, que os romanos haviam ocupado aquela região, ele até fala, és o rei dos judeus? Ele fala, tu dizes? Ele fala assim, não, eu não sou judeu. Em outras palavras, por que estão me trazendo aqui? Por que te prenderam? Por que você está causando, parece que está causando aí uma comoção muito grande para eles, até mesmo no período do Pêsar, que é a Páscoa, tão sagrado para eles, estão fazendo essa prisão e estão te trazendo até mim. Pôncio Pilatos estava até um pouco surpreso e tentando entender. E ele fala, você é o rei dos judeus? Será que é isso? Na cabeça dele talvez. Será que é isso que eles estão te prendendo? Porque você está dizendo que tem essa realeza desse povo, sendo que você não tem? Daí ele fala, meu reino é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, que aprisionaram ele no caso. Mas o meu reino ainda não é daqui. E aí um ponto interessante para nós até refletirmos nessa passagem, quando Jesus fala assim, se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir, ou seja, teriam me defendido, aí a gente lembra de Pedro. Pedro não puxou a espada, cortou a orelha do soldado romano? Olha só em que 2 momentos diferentes. Jesus fala, Pedro, embanha a tua espada. O que você está fazendo? Ué, mas Pedro não estava defendendo ele? Então, olha só que interessante como que nessa colocação que ele está dizendo, deste reino, não é essa defesa através do sangue, através da força. É um reino diferenciado. E aí, então, a gente imagina, eu consigo imaginar aqui que quando ele fala, olha, não sou rei dos judeus porque meu reino não é desse mundo. Pilatos, então, vem quase com que um aha moment. Ele fala assim, então logo tu és rei. Porque se eu falo meu reino, se tem esse pronome possessivo, meu reino, quer dizer então que eu sou rei de alguma coisa, se é o meu reino.
Aí ele fala, logo tu és rei, então. E aí Jesus, muito habilmente, tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Olha só, que interessante. E Pôncio Pilatos, naquele momento, então, até mesmo pensando, então deve ser por isso que eles te trouxeram aqui, né? Devia estar pensando, porque se você está dizendo por aí que você é rei, que você tem um reinado, mas Jesus fala, meu reinado não é deste mundo, e você está dizendo, sou rei. Só que o que eu vim aqui foi para dar testemunho da verdade. Aqueles, ou seja, aquele ou aqueles, dependendo da tradução, que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aqueles que têm esse conhecimento, então, e esse entendimento, escutarão a minha voz. Em outras palavras, quase que pensando ali que você, infelizmente, ainda não tem. Um dia você terá. Pôncio Pilatos, inclusive, fala, olha, vocês não vai conversar com eles depois, dizer, né? É Páscoa, eu posso liberar um prisioneiro. Vocês não querem que eu libere ele? Que parece que não fez nada assim que justificasse a prisão. E eles preferem Barrabás. Como nós sabemos da história. Mas é interessante essa conversa, e é dessa conversa, dessa passagem específica, que Allan Kardec então extrai o capítulo 2, o título do capítulo 2, e vai discorrer sobre o reinado de Jesus, sobre a realeza do nosso querido mestre. Mas antes de mergulharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, vamos para o Livro dos Espíritos para entender quem que é esse rei com esse reinado. Quem que foi Jesus? Que tipo de espírito foi Jesus? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir, ou seja, para que ele servisse de quê? De guia e modelo? E aí a resposta deles é uma palavra só, é Jesus. Uma palavra, Jesus. Porque se falar mais, estraga quase. É Jesus. Guia e modelo, como nós gostamos sempre de falar. Guia, porque é aquela pessoa que guia, que tem o conhecimento, que vai nos mostrar o caminho, da mesma forma que eu faço a analogia do guia turístico. Você vai para uma cidade nova, você pega um guia para te mostrar a cidade. É um guia. Mas não necessariamente é um modelo, pode ser uma pessoa que não seja uma pessoa que seja um modelo, mas é uma pessoa que tem o conhecimento para lhe guiar. Agora, a pergunta é tão boa porque ele fala guia e modelo. Modelo é quem? Quem nós tentamos modelar a nossa imagem a dele, para quem nós tentamos fazer as coisas que ele faz, que serve de exemplo maior para que nós pautemos as nossas ações. Então, ele é o guia porque ele mostra o caminho, ele tem o conhecimento, ele é o modelo porque ele vive aqueles conhecimentos. E é a quem nós devemos nos espelhar. Se nós queremos buscar alguém para se espelhar nesse mundo, na nossa vida, se espelhe em Jesus. Não precisa pensar em ninguém mais. Se espelha no mestre. Você vai estar muito bem servido. Já adianto que vai se decepcionar bastante, porque não vai conseguir fazer as coisas que ele fez. Mas a gente pelo menos tiver ali uma fagulhazinha de perdoar como ele perdoou, de amar como ele amou, pensa só se já não vai ser um avanço tão grande para a nossa própria evolução. E aí, caindo então agora no Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessariamente o estudo desta manhã, nós temos essa fala sobre a vida futura. Allan Kardec ele destrincha o capítulo em algumas partes, e a primeira parte que ele fala é a vida futura. Ele vai dizer o seguinte: Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Essa vida futura que Jesus fala é o embasamento para vários dos ensinamentos e esses preceitos que o Mestre nos legou, que antes nós não tínhamos como compreender e que ele não tinha como ser tão explícito em trazendo essa luz do conhecimento. Porém, sem essa vida futura, sem esse, vamos dizer assim, esse dogma, Allan Kardec usa essa palavra, dogma, considerado central nos ensinamentos do Cristo, nós não entenderíamos o que é esse reinado. Não entenderíamos sobre a realeza de Jesus. Porque se ele fala, o meu reino não é deste mundo, que reino é esse então? Que mundo que é esse?
Se não é esse mundo, que mundo que é? Existem outros mundos, então? A gente já começa a refletir. Peraí, se existem outros mundos, mas eu tô aqui nesse mundo, e a minha vida vai ser o quê? 60, 70, 80, 100 anos, quem sabe, se eu tiver sorte com saúde? Como é que eu vou para esse outro mundo se eu já tô aqui nesse? Só em 100 anos, em 90 anos de existência? Essas perguntas, então, começam a vir e nós não temos resposta se nós não olharmos para a revelação, para a terceira revelação, o Consolador Prometido. Porque então, se fosse por isso, o que Jesus está falando não faz sentido. O meu reino não é deste mundo. Que mundo, então, que é esse? E quem que te colocou como rei? Se você está aí andando com um monte de pescadores, ignorantes, com prostitutas, com leprosos, que rei é esse que anda com essas pessoas? Quem que oferiria uma realeza a essa pessoa? Com os olhos da matéria, com os olhos da vida terrena. E a resposta, a gente não tem resposta se nós pensarmos somente com esse olhar. Se nós não pensarmos na vida futura, se nós não entendermos que existe a pré-existência da alma, ou seja, existem outras vidas, a multiplicidade das existências, porque o espírito que habita um corpo é um espírito imortal. Aí, se nós partirmos desse pressuposto, entenderemos muito melhor como que esse reinado, um dia, nós estaremos nele, que Jesus mencionou. Mas sem essa visão, é como se nós encurtássemos a nossa ótica e nós não conseguimos enxergar de fato o que isso significa. Falta algo, falta uma chave para destrancar esse entendimento do Mestre que ele nos legou. E é isso que Kardec vai dizer. E como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Objeto o quê? Essa vida futura. Que a nossa preocupação deve ser em adquirir os tesouros que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. Não os tesouros que são materiais. Mais adiante ele vai dizer o seguinte, ele fala, olha, Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo. Esse reinado, como ele fala, não é deste mundo, desta forma aqui que vocês estão vendo nesse momento, no qual a justiça de Deus segue o seu curso. Moisés, quando veio com a revelação, com tudo aquilo que ele trouxe para aquele povo, era necessário para aquela época. Era necessário para aquele povo. Da mesma forma que meu filho, que tem 6 anos, está na primeira série, para ele a matemática é adição e subtração. Pai, isso aqui é matemática? É, adição e subtração. Tem mais? Claro, mas não vou falar de trigonometria com ele, por exemplo. Ele não vai entender. Então, para ele é matemática, e está certo, para ele aquilo é matemática. Moisés trouxe as revelações numa época que um povo ainda era muito ignorante, moralmente, espiritualmente, intelectualmente também, apesar de já ter avançado bastante. Como daqui a 2, 3 mil anos nós estaremos nessa mesma situação também. O conhecimento vai sendo revelado e entendimento de acordo com a evolução dos espíritos que ali se encontram. Tiveram que trazer conhecimentos para aquela época que eram coisas que eles conseguiriam aplicar. Então era o medo, o quê? Medo de se você fizer errado, você vai pecar e você vai ter lepra. E que vai vir uma desgraça, destruir toda aqui a terra. Coisas físicas, olha só, prestem atenção, todas as coisas materiais. Porque para eles, para aquela época, quando eu falo eles, às vezes foram até nós em outras encarnações. Mas para o povo daquela época, era necessário o conhecimento vir dessa forma. Para que pelo menos assim eles começassem a seguir a linha do bem. Tentar seguir a linha de não roubar, não matar, não fazer todos aqueles mandamentos. Mas Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo. Que existem outros conhecimentos, outras ideias a serem adotadas. Tanto que ele vai dizendo, vocês ouviram isso, mas eu digo isso, ele vai levantando a régua para nós. Quando ele vai nos dando um novo conhecimento, que agora nós já entendemos um pouco mais ainda, do que é as muitas moradas na casa de meu pai. Como assim muitas moradas na casa de meu pai, se só tem a terra? E nós só temos essa vida? O que ele está dizendo? São falas que para nós parecem
se nós olharmos com o olho da matéria ou com o olho das pessoas da época, é uma coisa incompleta. Um ensinamento assim, não faz sentido o que ele fala. Ele vai dizer que Jesus não julgou conveniente dar-lhes a luz completa. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. A luz completa, ou pelo menos completa para o ponto que nós necessitamos agora, é proveniente dessa revelação que nós temos agora conhecimento, que está ao nosso alcance de estudar, entender e compreender e aplicar. Naquela época, não tinha como. Vocês já imaginaram Jesus explicando para eles, olha, o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal, e alguém tentando escrever lá para fazer a Bíblia depois, poxa, mas o que ele falou, fluido o que mesmo? Não tinha como, gente. Não tinha como. Mas agora nós temos esse entendimento muito melhor com essas revelações. Então, interessantemente, isso é outra coisa que é uma sabedoria enorme do nosso mestre. Ele trouxe a luz, mas ele mesmo teve que diminuir essa luz. Porque para quem está na escuridão, muita luz cega. Se alguém está na escuridão, você acende uma luz, que nem essa aqui, por exemplo, você vai ficar momentaneamente cego. Jesus, com seu tato de espírito já depurado, sabia disso. Então ele trouxe através do quê? Tá aqui uma parábola. Tá aqui uma frase. Tá aqui um ensinamento. Que são esses pontinhos de luz. Essas sementes de luz. Kardec vai falar também, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, sobre a realeza do nosso Mestre Jesus. Ele vai dizer assim, olha, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem. Quer dizer, agora nós compreendemos. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Será que Jesus também não é considerado um rei, de certa forma, na terra? Tudo bem que no mundo dele não é aqui que ele falou, mas será que aqui na Terra não tem como ter não dá para considerar uma realeza? Vejamos, que interessante. Porque o Kardec vai dizer que esse título de rei nem sempre ou necessariamente está vinculado a o quê? Uma hereditariedade, está vinculado a um poder temporal. Porque eu nasci filho, eu sou príncipe, nasci filho do rei, agora eu vou ganhar a coroa quando meu pai não for mais rei. Não, ele fala assim, inclusive o título de rei, ou príncipe, ou rainha, é atribuído muitas vezes a pessoas que se destacam em algum ponto. Temos o rei do futebol, temos a rainha disso, o rei do pop, pessoas que se destacavam e se destacam naquilo que elas fazem, seja nas artes, seja no esporte, seja na filosofia. Olha que interessante. Então Kardec fala assim, se nós pegarmos a ideia de que o título de realeza não necessariamente condiz com aquela acepção muito concreta e material, Jesus com certeza foi um rei. E que rei! Que serviu o seu povo, não foi o povo que serviu ele serviu ao povo. Ele liderou por exemplo. Aqui a palavra realeza pensando como que? Como uma realeza moral, uma realeza de mostrar o caminho através do exemplo. Que é o quê? É uma diferença da realeza terrestre e essa realeza moral que o Kardec menciona. Eu coloquei com um bullet point ali. Porque a realeza terrestre, o que acontece? Ela nasce através de uma hereditariedade. Já a realeza moral, não. A realeza moral, ela vem como? Ela vem através do mérito. Então, se nós pensarmos isso, Jesus foi muito mais rei do que todos os reis que botaram uma coroa com gemas de ouro e sentaram no trono servindo, ou rainhas. Eu sempre digo, olha só a realeza do mestre. Quantos reis vocês conseguem citar? Alguém cita 10 reis da França. 10 reis da Inglaterra, pode ser. Ou da Espanha. 10 nomes. Eu garanto que a não ser que tenha alguém que estude história aqui, não vai saber citar 10 reis ou 10 rainhas. Então cita 10 pessoas, 10 faraós, 10 imperadores. A Roma foi muito extensa. 10 imperadores. Vamos lá. Mas a realeza dele, o nome dele, a vida dele, nós estamos aqui 2000 anos depois falando desse rei. Dessa realeza moral. Que não foi atribuída por hereditariedade. Foi um rei que nasceu num manjedouro,
que andou com prostitutas, com leprosos, com pescadores ignorantes, com povo sofrido, que colocaram uma coroa de espinhos. Esse foi o rei. E essa realeza é muito maior do que todas as outras. Tanto que a gente não lembra de ninguém mais. Até as crucificações, eu sempre falo isso. Milhares de pessoas morreram crucificadas. Começou lá na Caldeia, muito antes de trazerem ali para aquele momento. Quantas pessoas nós lembramos que foram crucificadas? Quantos nomes ficaram marcados na história de pessoas que morreram crucificadas? Quantas? Conta numa mão, talvez. E a gente fala dele até hoje. Outra coisa que o Kardec menciona é sobre, ele vai intitular o ponto de vista. Ele fala, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Essa fé inabalável que provém quando nós introjetamos de fato a ideia da vida futura, que nós sabemos que, número 1, já tivemos outras vidas. Quando eu falo vida, vida material, vida carnal, aqui ó, eu habitando este avatar carnal com este nome. Já tivemos outras. Se nós já tivemos outras, tem algo que permanece, que continua após o corpo perecer, é o espírito, que é imortal. Criado simples, ignorante, simples por ser indivisível, ignorante por ser algo que não possui conhecimento ainda, e à medida que vai se depurando, vai passando as encarnações, vai adquirindo conhecimento. Quando nós temos essa visão da multiplicidade das existências e da pré-existência e imortalidade da alma, ele fala que isso cria uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências, podia até botar um parênteses ali, positivas, benéficas, sobre a moralização dos homens. Por quê? Porque a nossa ótica, o nosso ponto de vista muda completamente. Nós passamos a enxergar a vida e as tribulações que são inerentes a uma vida como a nossa, num planeta como o nosso, de uma forma muito diferenciada. Se nós só imaginarmos que nós vivemos uma vida e depois não vai ter nada, que tipo de ação nós teremos nessa vida? Se nós só imaginarmos que temos só uma oportunidade para poder ir para um lugar chamado céu, ou acabar indo para um lugar chamado inferno, que Deus justo é esse? Que me dá tantas condições e uma pessoa que está na rua agora não tem as mesmas condições que eu tenho. Então ele gosta mais de mim do que aquela pessoa? Que Deus de amor é esse? Que pai que vai dar que pai que vai dar situações diferentes para o seu filho? Seus filhos, né? No plural, não vai. Essas ideias ficam inconcebíveis, não tem como nós justificarmos isso sem entender que Deus é um Deus perfeito, infinitamente bom, justo, misericordioso, de amor, e que dá condições iguais a todos os seus filhos, porque todos são sua criação. Quando nós temos essa visão, nós começamos a entender um pouco diferente as coisas. E aí muda o que ele fala aqui, o ponto de vista. Nós focamos muito mais na moralização nossa. Nós entendemos muito mais as tribulações e as dificuldades e as vicissitudes da vida. Porque nós sabemos que existe algo chamado a lei de ação e reação, criada também por Deus. Se Deus é um Deus de amor, essa lei é uma lei de amor. Porque se Deus fosse um pouquinho injusto, não seria perfeito. Se ele cometesse um erro, ele não seria perfeito. Se ele tivesse uma lei que não é muito boa, não é muito baseada no amor, as outras são, essa aqui não, já não seria um ser como ele é. Então, se é uma lei de amor, por que tem tanto sofrimento ainda? Por que tem tanta gente que sofre? Por que nós temos condições diferentes? Isso amplia a nossa visão. Esses conhecimentos ajudam a ampliar a nossa visão, criando essa fé inabalável. Ele vai dizer ainda mais assim, ó, sabendo que está num lugar temporário, que é aqui, a Terra.
da forma que nós estamos. Um lugar temporário, nesse corpo temporário. E não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença. A palavra indiferença ela é interessante, porque a gente pode até achar que é desleixo, não é desleixo. A indiferença que o Kardec alude aqui não é que eu vou ter indiferença perante as coisas materiais e não vou me preocupar com nada que é material porque eu sou muito espiritual. Nada disso. A indiferença que ele fala aqui é não ser mais joguete de paixões, mas a indiferença que ele fala aqui é não mais nós nos preocuparmos tanto com coisas passageiras. Essa é a indiferença. É olhar com uma ótica de quem subiu a montanha, olhou para baixo e viu que ali estava a floresta estava muito densa, mas depois já tem uma claridade. Deixa eu atravessar essa floresta, que depois eu sei que tem um local ali, uma planície. É isso que traz essa concepção da vida futura. Quando nós sabemos que nós estamos nesse lugar temporariamente, podemos adicionar até da forma que nós estamos temporariamente. Porque tudo que está aqui vai passar. Tudo que está aqui vai voltar ao pó. Os nossos corpos de agora voltarão ao pó. Tudo que a gente constrói fisicamente vai voltar ao pó. Todos os títulos que nós almejamos, toda a fama, o que é o dinheiro, as posses materiais, tudo vai ficar para trás. São instrumentos da nossa evolução. As vicissitudes, ele vai dizer, e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele quem? A pessoa que já adquiriu essa fé inabalável, suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. Se Deus é um Deus de amor, por que ele me criaria para sofrer eternamente? Alguém aqui que é pai ou mãe cria o filho para sofrer, o filho sofrer a vida inteira? Duvido. E olha como imperfeito nós somos. Mas nós já temos essa capacidade de olhar e falar, não, jamais vou querer isso para um filho ou uma filha minha. Imagina agora o ser perfeito. As vicissitudes e tribulações são incidentes. São coisas que acontecem porque elas têm que acontecer. Seja por uma prova escolhida por mim, que é algo que eu necessito fazer para trabalhar uma virtude que ainda não está trabalhada, por exemplo, a paciência. Essa eu acho que é a minha. A resignação, a abnegação, a benevolência, a indulgência, o perdão, essas virtudes todas. E nós buscamos provas antes de reencarnar, situações que vão colocar aquilo em teste, para que nós trabalhemos aquilo. Ou por expiações, o parzinho que nós tanto falamos no Espiritismo, as provas e as expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações, que são as correções do caminho que foi desviado. Quando eu estou num caminho reto, cometo um erro, eu desviei daquele caminho. Existe uma correção para aquele caminho, é a expiação. Veja que simples. Difícil de aplicar, mas é simples de entender. E aí nós temos o quê? Sabemos que serão seguidas por um estado mais feliz. Não tem como. Não tem como nós imaginarmos que fomos criados para sofrer para sempre, que fomos criados para ficar num estado de não depuração que nós estamos agora. E ele vai dizer assim, a morte não mais assusta, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda suas amarguras. Esse entendimento da vida futura, da alma imortal, da multiplicidade das existências, mata a morte. A morte não passa mais a ser aquela coisa que aterroriza, de pensar que não vai ter mais nada depois, que acabou, que vai pro nada. Ah não, mas eu fui muito boa, muito bom, eu vou pro céu. Vou ficar lá no céu, com os anjos, com as harpas, que bom. E meu filho, se ele for um criminoso, vai pro inferno, que céu é esse que eu vou estar, que eu sabendo que meu filho está no inferno? Olha só. Então a morte não é nada mais do que essa passagem para um outro estado da existência.
Não que nós queiramos a morte, claro que não. Se nós estamos vivos aqui, eu falo para os encarnados nesse momento, os desencarnados que me escutam que estarão também um corpo em algum momento. Mas os encarnados que me escutam, nós estamos aqui por um motivo. Pedimos para estar aqui, por sinal. Então se eu falar, não tenho medo da morte mais, eu vou viver a minha vida que se eu morrer amanhã, morri, sei lá vi. Eu estou maltratando um instrumento e uma oportunidade divina. Mas ele fala que a morte não mais assusta. E essa calma de espírito de saber que não é o fim, traz uma paz ao nosso coração. Traz uma certeza das nossas ações também. Uma certeza daquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Daquilo que nós semeamos, nós iremos com certeza colher. Como eu falei, a lei de ação e reação. Todos temos o livre-arbítrio de plantar hoje. Nós plantaremos. E nós vamos ter que colher. Se foi coisa boa, vai ser coisa boa. Se foi coisa ruim, não vai ser coisa muito boa, que nós colheremos. E aí, isso traz esse alargamento do ponto de vista que o Espiritismo foi tão necessário, tão categórico para nós no momento em que nós saíamos, se nós pensarmos de novo, 1864 foi o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o pontapé inicial foi 1857, 18 de abril, inclusive, bem recente. 1857 com o Livro dos Espíritos, quando o mundo espiritual se manifestava pelas batidas, pelas as mesas girantes, pelos objetos, que era uma coisa até mais grotesca, assim, aos olhos, para chamar a atenção, para dizer, olha, nós precisamos trazer esse conhecimento, tem mais do que aquilo que vocês estão enxergando. Tiveram que chamar a atenção. E aí nós lembramos o quê? Do ponto de vista, como eu falei, do contexto em que se saía de uma religiosidade por séculos muito exacerbada para dar uma racionalidade também exacerbada, quase que um pêndulo entre a religião e a ciência, que ou era muito um ou era muito outro. Kardec traz no meio, fala, não, calma, não precisa ser um ou outro. Vamos entender um pouco mais. E aí, eu até coloquei em negrito essa frase, porque eu acho sensacional essa frase do capítulo, para vocês lembrarem isso com vocês. A importância, pois, dadas aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. A importância, olha só, que se dá aos bens terrenos. Bens terrenos, entenda-se aqui tudo que é transitório. Não é só a posse material. É o título, é a fama, é o diploma, é a posição que ocupa em certa organização, é a beleza física. Esses são bens terrenos, pessoal. A importância dada para eles está sempre em razão inversa, é indiretamente proporcional da fé que se tenha no futuro. Que sentido? No sentido de que quanto mais eu entendo que existe um futuro, em que existem outras vidas, que aquilo que eu planto eu vou colher, em outras vidas às vezes, não só nessa, e que os problemas que eu passo aqui agora são dessa vida, e que eu tenho que passar, e eu vou me resignar e vou passar deles, sim, vencerei, tendo já a noção da fé futura, menos importância eu vou dar para as coisas materiais, transitórias. É isso. Quanto mais fé eu tenho no futuro, na vida futura, menos importância eu vou dar aos bens materiais. As coisas que são transitórias, que são desse mundo e ficarão nesse mundo. Ficarão para trás. Já se eu tenho uma visão materialista, uma visão curta, breve, de que só se tem uma vida, por que eu vou dar o meu dinheiro para as outras pessoas? Para que eu vou gastar meu tempo com outros? Se eu não. A vida é minha. Se eu morrer amanhã, não vou ter curtido o suficiente? E aí vem o quê? Quanto menos fé na fé futura, mais eu vou dar atenção aos bens materiais, mais eu vou dar atenção ao trabalho, a construir um império bilionário e ser a pessoa que é considerada melhor nisso e ter fama e ter título para depois ter uma decepção quando vier a morte. Porque vai ter uma decepção, pode ter certeza. Então isso é tão importante que ele fala que eu queria colocar em negrito essa frase.
o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Nós somos impelidos ao conforto, nós somos impelidos a tentar melhorar a nossa situação. Nós antes sentávamos em pedras, agora nós temos uma cadeira almofadada. Nós temos agora um ar-condicionado, olha que maravilha, uma das melhores invenções para a Flórida. Um ar-condicionado. Nós buscamos sim o conforto, nós buscamos sim a melhoria das situações, da tecnologia, por exemplo. Eu sempre falo, como é que a gente tem a tecnologia de falar com alguém do outro lado do mundo? Alguém que está longe fisicamente, porque nós sentimos saudades, nós queremos essa comunicação. Que bom, porque daí o cérebro vai trabalhar, o intelecto vai cada vez mais se desenvolver para que nós possamos trazer tecnologias novas, possamos melhorar as nossas situações também. Ele fala que esse desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, porque se nós não tivéssemos esse desejo, nós ficaríamos estacionados. A gente estaria ainda caçando animal, buscando fruto onde tem, fazendo uma fogueirinha lá e cada dia um. Nós não temos isso, felizmente, porque tem a lei do progresso, que é outra palestra. Tudo vai evoluindo, sempre. Nós podemos escolher fazer mais devagar ou mais rápido, mas tudo evolui. Está na lei da natureza, que é uma das leis também que Kardec vai falar, e os espíritos vão nos passar em O Livro dos Espíritos. O espiritismo, portanto, como eu já comentei aqui, ele alarga o pensamento, ele rasga novos horizontes. O espiritismo mostra, então, como que a vida não começou necessariamente, a vida do espírito não começou aqui e não vai terminar aqui, que o espírito não foi criado junto com o corpo, como existem algumas crenças que falam, eu acredito em alma, em espírito, mas foi criado junto com o corpo. E aí não tem a pré-existência, então. E ainda assim está faltando alguma coisa, porque, de novo, como é que o meu espírito foi criado junto com o corpo e eu tenho situações tão diversas que nós estamos aqui agora tendo uma palestra e tem pessoas que estão num local que está sendo bombardeado. Que justiça divina é essa? Se a gente só vive uma vez, por que algumas pessoas têm tanta oportunidade? Não tem resposta. Se a gente não olhar e falar assim, eu acho que talvez tenha algo que veio antes, e se veio algo antes, verá algo depois. Ele vai dizer também que Deus não condena, portanto, falando aqui da questão da matéria ainda, dos bens terrenos, da realeza terrena, porque isso tudo é que vem da realeza. Os gozos terrenos, Deus não condena os gozos terrenos. Olha só, Deus não condena então os gozos terrenos? Condena o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Quando nós colocamos toda a nossa atenção, todos os nossos recursos de tempo, de dinheiro, que tempo é um recurso também, pessoal. Quando nós colocamos todos os recursos em coisas que são passageiras, que ficarão para trás. E nós abusamos disso. Eu tenho muito dinheiro, vou abusar do dinheiro. Eu tenho muita fama, eu vou humilhar quem não tem. Vou abusar da fama. Vou tentar conquistar coisas só para mim porque eu sou famoso. Tenho muitos carros na minha garagem, vou sair por aí exibindo. É o abuso. Não é de fato você querer trabalhar para você ter uma casa melhor. Um carro, sempre falo, um carro que tem mais segurança. A tecnologia cada vez evolui mais, os carros estão mais seguros. Eu quero trabalhar para ter um carro cada vez melhor. Porque tem meus filhos, eu quero algo que me dê mais segurança. A tecnologia está aí a nosso favor. Não é o uso, é o abuso. Não é, eu sempre falo também, não é você querer ficar saudável, comer melhor e se exercitar. Vou fazer academia, não, mas é muita vaidade. Não é, você está cuidando, tem que fazer exercício, está cuidando do seu corpo, tem que cuidar do corpo. O corpo é um instrumento. O corpo é um instrumento temporário. Que, como eu falo, nós aqui, os encarnados, temos por um tempo definido. Vai chegar uma hora que esse corpo não vai estar mais à nossa disposição. Nós temos que cuidar dele. Não é ser relapso e relaxar e dizer, não, agora eu não vou cuidar de nada, eu sou um ser espiritual, vou viver só espiritualmente. Aí você está sendo
inconsequente com o seu corpo. Você está fazendo a má utilização de uma oportunidade única que lhe foi concedida. Então não é por aí. O que ele condena, o problema, se torna o abuso. E por abuso a gente pode entender também o excesso, o apego excessivo àquelas coisas. É eu definir a minha felicidade através do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, da fama que eu tenho, dos títulos que eu tenho, das influências que eu tenho. Quando eu coloco a minha felicidade em coisas terrenas, passageiras, o resultado final é um só: desilusão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A beleza, por exemplo, física, se eu fosse colocar toda, eu não, porque eu não tenho muito, mas se eu fosse colocar toda a minha felicidade numa beleza física, e o dia que eu ficar velho, e o dia que eu tiver uma doença, e o dia que eu acabou. Minha felicidade foi embora também. Entendam como é interessante? Não é o uso das coisas, é o abuso. Se você tem um poder, se você está numa posição de poder, é um instrumento. Não é você utilizar o poder, é você usar ele bem. Se você tem uma posição de influência, use essa influência positivamente. Se você tem um corpo saudável, use esse corpo saudável, cuide dele, use ele de uma forma boa. Você não tem dinheiro, mas tem muito tempo. Use esse recurso de uma forma boa. Todos nós temos essa oportunidade. Então, o problema está quando nós damos muita atenção e colocamos a nossa felicidade nas coisas que são terrenas, passageiras, transitórias. E aí, no final do capítulo, ele traz, então, um testemunho, né? um relato. Um relato de uma pessoa, essa é uma foto ilustrativa, pessoal, de uma rainha da França. Que ela se intitula isso, uma rainha da França, é uma psicografia. Que ela vai dizer o seguinte: rainha entre os homens, como rainha eu julguei que penetrasse no reino dos céus. Ela era rainha entre os homens, pensou que ia chegar no reino dos céus e ia ser a rainha lá também. E ela fala, olha, que desilusão, que humilhação que ela fala que eu sofri, porque ela via pessoas que ela considerava muito insignificantes, que estavam abaixo dela, acima dela. Moralmente, com muito mais luz. E aí ela dá esse, como eu falo, esse testemunho, esse relato dela, falando no sentido de dizer, olha, esse título que eu tinha lá, aqui, desse lado aqui, não vale de nada. Ela fala, teu reino, falando de Jesus, né? Não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono físico não nos aproximam dele. Como nós pensamos muito tempo que quem era faraó era porque era mais próximo de Deus. Não são os degraus do trono físico que vão nos aproximar de Deus. Esse reino. A ele só conduzem, ou seja, a esse reino que Jesus falou, só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Se nós formos procurar entre as flores, nós só teremos espinhos. E dos piores, porque é a amargura de se decepcionar. Então não são através das flores. Nós não estamos num mundo divino ainda, ou num planeta feliz. Nós estamos num planeta de provas e expiações transicionando. Em um planeta de provas e expiações existe muita sarça e muito espinho. E é lá que nós vamos procurar, porque é lá que nós encontraremos o caminho para esse reino que Jesus falou. Porque se fosse só de flores, como é que eu vou praticar o meu perdão se eu só estou rodeado de anjo? Quem que eu vou perdoar se tem um monte de anjo me rodeando? Eles não vão errar comigo? Como é que eu vou perdoar? Com quem que eu vou ser benevolente e indulgente se eu estou num planeta, num céu, num planeta divino? As pessoas não precisam disso lá. Como é que eu vou? Não é por aí. Nós temos aqui as sarças e os espinhos da terra porque nós temos que estar aqui, nós estamos trabalhando e não busquemos o caminho fácil para esse reino que o mestre falou. Esse reino que o mestre falou vem através do quê? Dessa prática, dessas virtudes nos caminhos de sarças e espinhos. E aí ela vai colocar o seguinte, eu quis colocar em lista aqui, ela não escreveu numa lista, mas eu quis botar numa lista. Para se conquistar um lugar neste reino são necessárias a abnegação,
a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Aludindo até um pouco sobre aquilo que Jesus falou sobre a caridade, pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como é que Jesus entendia a caridade? Indulgência, benevolência e perdão. Ela fala, para conquistar um lugar nesse reino, nós temos que praticar essas virtudes aqui. Virtude da abnegação, da humildade, da caridade, da benevolência. Podemos adicionar também indulgência, perdão, paciência. E ela fala assim, não se vos pergunta o que fostes, nem em que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Quando ela fala não se vos pergunta, ela está dizendo assim, quando chega do outro lado, não vão te perguntar o que você foi. Ai, você foi aqui, ó, o doutor tal. Não, por favor, entre aqui, ó, fique na suíte master daqui do plano espiritual. Não existe isso. Ela fala, não vão perguntar seu título, não vão querer saber de nada. Eles vão perguntar o seguinte, o que você fez? Quão bem você fez? Quantas lágrimas você enxugou? É isso que eles vão perguntar. Eles vão perguntar. E aí, interessantemente, também queria trazer essa... E aqui acaba o capítulo, acaba o capítulo, falei um capítulo curto, mas eu queria trazer essa história também que nós temos no livro da Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, psicografia do Divaldo Franco, falando do reino que Jesus falava. Tiago, o apóstolo, ele retorna então à casa com 3 companheiros que se candidatavam à companhia, que se candidatavam à empreitada de estabelecer o reino que Jesus falava. E aí Tiago então traz esses 3 companheiros e ele começa a apresentar esses companheiros ao mestre. Ele fala, olha, mestre, esse primeiro aqui é o Sadoc. Com exceção do templo, do Augusto Templo, as obras mais belas de Jerusalém, foi ele que construiu. Foi ele que construiu. E ele queria se candidatar aqui também à nossa empreitada da construção do reino. Aí Jesus olha, aí Sadoc fala, realmente eu tenho muitos operários, eu vou oferecer para você as plantas, os materiais, tudo que você precisar para essa construção, porém, eu só queria o anonimato. Não me mencione em lugar nenhum, não fala que fui eu que te ajudei, mas eu vou te ajudar por trás, assim, por fora, né, como a gente diria em português. Mas eu quero anonimato porque na Roma, né, Roma nos esmaga e o sacerdote vigia tudo que eu faço. Jesus, né, a cena, ok, espera, né? Aí Tiago então vê que ele não falou nada, fala, senhor, então deixa eu mostrar o outro aqui também, esse aqui é o Melquíades. Melquíades é um dos homens mais estimados da nossa geração. Rico é possuidor de largos tratos de terra, olha só. Então ele tinha muitas terras, muito dinheiro, muita posse material. E aí, o que ele fala? Melquíades então fala, não, com certeza, eu tenho bens que são já dos meus ancestrais, e eu quero te oferecer esse dinheiro, quero te oferecer tudo que eu tenho aqui, várias coisas que eu tenho para você nessa empreitada, Senhor. Só que eu não posso ir pessoalmente, porque eu estou muito ocupado e o negócio está pegando fogo. Não falou isso, né? Sou eu falando. Tá pegando fogo lá, preciso ficar lá, né? Tá certo. Vem o terceiro então, Benjamim. Aí ele olha um mais jovem assim e Tiago fala, senhor, esse aqui é o Benjamim, ele é hábil conhecedor das manobras militares. E apesar de ser jovem, ele já se fez conselheiro de muitos chefes de guerra. Então, ele é o quê? Um exímio estrategista militar que Tiago trouxe para Jesus. Como falar, para a revolução que Jesus falava que ia fazer. Ele pensava na revolução, vou trazer uma pessoa militar aqui então, né? E aí Benjamim fala, não, com certeza, ajudei em muitas empreitadas militares e eu quero trazer meus soldados e minha expertise para te ajudar também. E eu só peço uma coisa do senhor. Eu gostaria de sentar gostaria de sentar no trono de Jerusalém. O resto pode ser seu reino, mas o trono de Jerusalém eu quero para mim. Jesus, então, só abana, né, fica meio que em silêncio. A Amélia fala que Tiago, então, fica um pouquinho irritado, assim, um pouco impaciente. Poxa, Senhor, não te entendo. Programas uma obra, um reino novo, uma revolução libertadora, quando te trago o que há de melhor aqui, não tem sequer uma palavra de consideração para essas pessoas? O que você pretende, afinal?
Aí ele fala assim, ó. Jesus fala, venham fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Os do mundo, os reinos do mundo, pessoal, são transitórios, por mais opulentos se apresentem. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos. Programado para a vida eterna, exige dos que se candidatam à sua edificação o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. E aí Tiago olha e fala assim, mas Senhor, esses cooperadores são, eu entendo, mas esses cooperadores são excelentes, não dá pra gente utilizar eles e apressar essa obra? Fala assim, os meus planos, Jesus falou, divergem inteiramente dos deles, né? Interesses atuais. Talvez a minha edificação em face da sua própria estrutura de valor íntimo eterno demore de ser lograda, mas será conseguida um dia. Olha só, que belíssimo, né? Talvez esse reino demore a ser logrado, mas será conseguido um dia. Quando nós entendemos que Jesus é esse rei, pela sua moralidade, por tudo que ele nos mostrou como o caminho, a verdade e a vida, mas ele é um rei das consciências. Ele é um rei que habita aqui, ó. Não é um rei que tem um trono, que tem um castelo, que tem um reinado, que tem um império físico. E aí, chegando mais ao final, trouxe duas mensagens aqui para nós. A primeira é do Vinha de Luz. O que nós fazemos do Mestre? Nós falamos do reino divino, da realeza de Jesus, e aí o Emmanuel fala, que fazem os homens do Mestre Divino nos campos das lições diárias? Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Para chegar nesse reino de Jesus, que não é deste mundo. Porque um mundo, isso nós temos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Porque um mundo em que ainda irmão derrama a gota de irmão, não é um mundo onde o reino de Deus está totalmente instalado. Não é o reino de Jesus esse ainda. Não é. Mas não basta que nós façamos dele somente um professor que ensinou coisas belíssimas, uma pessoa que nós admiramos por todas as curas e tudo o que fez. Nós devemos fazer que ele se torne nosso padrão permanente, nosso modelo, dia a dia, para essa modificação íntima que é tão importante. Começando onde nós estamos com aquilo que nós temos. Não esperando o momento perfeito. O dia que eu tiver X dinheiro eu vou começar a doar. O dia que eu tiver aposentado, já mais horas eu vou trabalhar em prol dos outros. O dia que eu tiver... Esquece. Senão a gente vai ficar para sempre tentando achar momentos perfeitos para seguir esse padrão do Mestre. Para ser abnegados, para sermos caridosos, para perdoarmos. Agora eu não consigo perdoar, mas daqui a uns 20 anos eu vou estar mais sábio, daí eu perdoo então. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem agora. E todo mundo consegue contribuir, de qualquer forma que seja. Vocês vieram aqui, hoje é domingo de manhã, vocês estão aqui assistindo uma palestra. Vocês podiam estar em casa vendo televisão, fazendo nada, com nada. Não tem problema ver televisão, tá? Mas podiam estar fazendo outras coisas, vocês estão aqui, ó, tentando ouvir, tentando se melhorar. E eu sou muito categórico nisso, de que a gente sempre pode fazer melhor todos os dias, nem que seja um pouquinho, porque todos nós temos condições de ajudar. E pode ser bem criativo, inclusive, que é uma das coisas que agora me veio à cabeça, que eu queria até comentar com vocês, eu gosto de fazer esse convite. Eu tenho um podcast Reflexões Espíritas, chamado Companheiro Espírita. Então, para quem quiser, no YouTube, no Spotify, agora fiz no Instagram também, porque as pessoas falam, não gosto de YouTube, Spotify, gosto de coisa mais curta. Tá aí o Instagram também, que é a minha forma de contribuir com a disseminação do Espiritismo, com a disseminação da mensagem do Cristo. Então, para quem quiser, tem em português Companheiro Espírita e tem em inglês também. Porque eu comecei ele em inglês, as pessoas falavam, tem minha amiga, meu amigo que fala inglês, eu queria mostrar o Espiritismo, tá aí, ó, 12 a 15 minutos de episódio semanal. Chama Spiritist Companion, em inglês. É uma forma que eu achei de contribuir com o meu tempo, com a minha vontade, o meu amor que eu tenho por esses conhecimentos. Se eu ficasse esperando, deixa meus filhos tão pequenininhos, quando eles crescerem eu vou ter mais tempo, daí eu faço isso. Né? Esquece. Eu não sei o dia de amanhã.
Comecemos hoje, comecemos agora, fazendo nem que sejam as menores coisas. Pode parecer tão pequeno, e é pequeno, e não tem problema, mas é feito com amor. É isso que importa, a intenção por trás daquilo. E aí, para fechar, nós temos essa passagem de transição planetária, em que o Manuel Filomeno de Miranda, escrito por ele, né, psicografia do Divaldo, vai dizer assim, ó, ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Quem diria que não é difícil a ação do bem no mundo de hoje? No mundo ainda de aparências, no mundo de competição para ver quem tem mais, quem mostra mais. E aí a gente vai lá, vai fazer o diferente, vai entrar pela porta estreita, seremos o quê? Julgados. Claro, vai ser julgado. De todas as formas, não tem problema, deixa julgar. No final, como a Madre Teresa de Calcutá fala, não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Lembrem sempre disso. Então, ainda é um grande desafio a ação do bem. Mas aí ele encerra falando isso aqui que eu acho lindo. Falando do reino de Jesus, do reinado desse nosso querido mestre, nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e aos exercícios do bem fazer. Porquanto, se existem os carrascos do além sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, em nome do Cristo, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Todos nós que estamos trabalhando para que esse reino que o mestre falou venha, e venha melhor e mais rápido, não estamos sozinhos, jamais. Qualquer ação no bem não passa despercebida. Qualquer ação no bem verdadeiro vai sempre contar com esses anjos tutelares que pululam, como fala ali, vigilantes e rápidos. Então, quando nós estamos nos melhorando, fazendo algo que é melhor para nós mesmos e para o próximo, pode ter certeza que a ajuda sempre vai estar ali. E com isso, eu encerro a nossa fala de hoje, desejando a todos, então, uma semana muitíssimo iluminada. Muito obrigado.